Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso segundo vídeo do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, galera, tem muita coisa importante para a gente falar nesse vídeo aqui. Os números são muito delicados aí para a gente poder trazer. E olha, o Vasco tá rindo na cara do perigo, parafraseando aqui o Simba no Rei Leão. Gostaria de dividir com vocês alguns dados para vocês entenderem mais ou menos a situação do Vasco dentro da tabela. Primeiro, desde a demissão do Maurício Souza, eu vou trazer para vocês os números do técnico Emílio Faro. São 6 jogos, ele só não dirigiu o primeiro jogo do turno, que foi o jogo ao qual Maurício Souza foi demitido, a derrota para o Vila Nova em Goiás. Foram 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 9 gols marcados, média de 1,5 gol por partida e 8 gols sofridos, uma média de 1,3 gols por jogo. Outra situação também, o companheiro Garoni, do blog do Garoni, fez um levantamento que, olha, é muito preocupante. O Vasco seria, se o Campeonato Brasileiro fosse considerado só o retorno agora, o Vasco seria o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E só para complementar, você pega os números do Emílio Faro e adiciona uma derrota, já que o Maurício dirigiu apenas o jogo da estreia do retorno e perdeu. Então são 4 derrotas, 1 empate e 3 vitórias nessa campanha do Vasco aí do retorno em 7 jogos, beleza? 2 vitórias, perdão. 4 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Quem seria o líder do retorno é o Ituano. O Ituano tem 76,2% de aproveitamento. O Cruzeiro, líder, tem um aproveitamento de 71,4%. E olha aqui, ó, Bahia é o terceiro colocado com 61,9%. Londrina é o quarto colocado com 57,1%. Grêmio, quinto colocado com 52,4%. Ponte Preta, que estava brigando na zona de rebaixamento e deu uma crescida, tem 52,4%, CRB 52,4%, Vila Nova 52,4%, Sport 47,6%, Criciúma 47,6%, Sampaio Corrêa 42,8%, Tombense, que despencou também igual o Vasco, 38,1%, Guarani 38,1%, CSA 33,3%, Chapecoense 33,3% e Vasco 33,3%. E aí os 4 dentro da zona de rebaixamento: Brusque e Novo Horizontino com 28,6%, Operário com 28,6% e Náutico com 14,3%. Então a campanha do Vasco do retorno é campanha de time que está lutando contra o rebaixamento. E em linhas gerais, os matemáticos a essa altura agora calculam que a chance matemática do Vasco de acesso varia de 50,9% a 56% de chance. Sobre demissão de técnico, segundo apurou o companheiro Lucas Pedrosa, o Vasco não irá demitir Emílio Faro para esse jogo agora do Guarani. O Vasco não procurou nenhum treinador até agora. Diretoria segue acreditando no trabalho do elenco e do Emílio Faro. E não haverá troca de comando para a partida diante do Guarani. Foco total no campo. Inclusive, alguns dias atrás, o Carlos Brasil soltou até um áudio para a imprensa dizendo que o Emílio Faro estava mantido e seguiria até o final da competição. Restam 12 jogos, 6 jogos em casa e 6 jogos fora. E mediante toda essa numerologia, dados estatísticos, mostrando o momento horrível que o Vasco vive, eu gostaria de deixar com vocês o Emílio Faro, dando as considerações dele. Ele foi indagado sobre essa situação, se ele está preocupado, se ele está receoso com essa reta final, e eu vou dividir com vocês. O Vasco chega a 5 derrotas consecutivas fora de casa. Por que o Vasco parou de pontuar fora? O Emílio vai dar o posicionamento dele. E como foi essa semana de treinamentos após a gastroenterite? O Vasco teve 6 jogadores com sintomas de diarreia depois do jogo do CSA.
E olha, para finalizar, ele vai se estender um pouco comentando isso aqui, ó. Ele disse que o Vasco não se abala com essas 5 derrotas fora de casa. Numa das respostas aí, vocês vão ouvir. Mas pelo menos tem um sinal de alerta ligado dentro do Vasco. A distância hoje é de 4 pontos para o 5º colocado. E o Emílio Faro vai responder esses tópicos da seguinte maneira. Não abala em nada a classificação, 5 derrotas. Vai valer para frente. A gente vai ter o acesso a... A intenção hoje era justamente isso. A gente tem jogado fora, tentando jogar. Hoje a gente tentou fazer um jogo mais estratégico de utilizar situações vulneráveis do Bahia e a gente sai com um resultado positivo. Tá? A gente vai jogar agora em casa, a gente vai buscar a nossa vitória e a nossa classificação virá. Existe amanhã depois de hoje, tá? O que foi para trás é um retrovisor quebrado e a gente vai conseguir os pontos necessários. Repetindo a minha última coletiva, a gente não vai classificar nos próximos 3 jogos. A gente vai classificar agora nos próximos 12 jogos. Depois de uma derrota, qualquer coisa que eu fale pode soar como desculpa, né? Nós tivemos baixas realmente, tivemos uma semana desequilibrada por esse ponto, mas tivemos o suporte da base do Vasco, com os jogadores completando o treino, os jogadores que não entraram na partida hoje, jogadores que entraram, e a gente valorizou nessa semana os jogadores que nós tínhamos. Olha só, existe uma situação, eu tô no Vasco, estou desempenhando um papel, e com o meu tempo de futebol, e com o tempo que eu vivo essa situação da criação do processo de trás para frente, que foi o jogo, eu te posso afirmar, eu não quero ter razão, quero ser feliz. Nada do que aconteceu para trás vai interferir para frente. Tem 2 jogos, a gente pode criar um cenário caótico, um cenário de fim de mundo, Gênesis, a gente pode criar o que a gente quiser. Só que o Vasco vai classificar dentro desses 2 jogos que restam. Nada diz que a gente jogando fora hoje com o Bahia e tendo um resultado negativo, o elenco, que é um elenco totalmente focado no trabalho, totalmente focado no acesso do Vasco, os próximos jogos fora, a gente vai buscar a vitória. E nada diz, com a derrota de hoje, que a gente não vai ter a vitória depois. O que garante? O que é queda? Hoje, o futebol é muito cíclico, né, da Série B. Eu dei até o exemplo a gente ganhou da Tombense, que perdeu para o Sport, que goleou o CSA, que o CSA ganhou da gente. Isso é Série B. Agora, se a gente quiser montar uma situação caótica, tem vários prismas, vários caminhos para a gente percorrer. E não é esse caminho que o Vasco vai percorrer. O Vasco vai percorrer o seguinte: o jogo de hoje acabou e a gente já começou a se preparar para o jogo com o Guarani. Bom, galera, para finalizar a entrevista coletiva de Emílio Faro, vamos falar agora dos problemas ofensivos que apareceram nessa partida contra o Bahia. No vídeo anterior que eu trouxe para vocês, o Emílio elogia as entradas de Peck e Figueiredo na segunda etapa. O próximo jogo do Vasco é em São Januário contra o Guarani na quarta-feira. Ele foi perguntado se os dois podem ganhar a possibilidade de serem titular, já que eles foram bem na visão do Emílio e conhecem um pouco mais esse esquema um pouco mais defensivo, e também por que o Vasco criou tão pouco na partida. Foram 0 finalizações no primeiro tempo e 2 no segundo tempo. Ele vai comentar também especificamente a situação do Bruno Tubarão, se ele esperava um pouco mais defensivamente dele, já que as melhores jogadas do Bahia foram criadas pelo lado esquerdo de ataque do Bahia e o lado direito de defesa do Vasco. O lado esquerdo, com Paulo Vitor e Edmar, ficou um pouco mais protegido. E o Emílio Faro vai dar as suas considerações aí. Agora a gente vai para os nossos domínios, onde a gente tem se mostrado com soberania, onde a gente tem se mostrado com imposição, e vamos levar o jogo de quarta-feira lá com o Guarani na realidade que a gente vem mostrando até agora. Ou seja, de um jogo impositivo, uma pressão na saída de bola. Vamos fazer o que nós temos feito durante a competição toda, fazer de São Januário nosso caldeirão. Não é questão de como melhorar, explica uma estratégia. Não é estratégia de não finalizar, é a estratégia que a gente não conseguiu fazer a transição de uma forma efetiva, porque a gente teve muita oportunidade de transitar e ser mais letal à defesa do Bahia. E a gente não conseguiu transitar. A partir do momento que a gente fez o placar, cada vez eles iriam se lançar mais e a gente conseguiria uma situação de contra-ataque. A gente pega a finalização de uma maneira que a gente traz a estatística para uma coisa que não é
Porque muitas vezes você pega uma bola, chuta despretensiosa lá da intermediária, e quando você vai olhar a estatística, tem um chute. O cara chuta de longe, a bola leva 2 chutes. Ou seja, a gente teve transições, a gente teve a situação de atacar o adversário, a gente não conseguiu atingir a meta. E é isso, por isso que a gente, de repente, não fez um placar melhor para gerar um conforto nos 2 gols que nós tomamos. A linha de 5 era formada pelo Matheus Ribeiro, Quinteiro, Conceição, sendo o homem centralizado, Edmar fazendo pelo lado esquerdo e Paulo Vitor. E uma linha de 3, sendo que nessa linha de 3 nós tínhamos 2 jogadores que protegem mais, que seria no caso, Yuri Lara e o Andrei, e o Bruno Tubarão fazendo a transição pelo lado direito. Essa era a intenção. Porque o Matheus Bahia, segundo nossos estudos e observações do Bahia, era um ala que ataca muito e a gente teria aquele espaço ali. Além dele proteger, ele utilizaria aquele espaço. Bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí no finalzinho da noite eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de quem volta, vai, tamo junto. Valeu, fui!